Então, Assim, tem a China e a Rússia também que estão olhando isso daí. A China e a Rússia não vão deixar o Irã cair nas mãos dos Estados Unidos, né? assim, a postura chinesa é muito cautelosa, porque, por um lado, uma boa parte do petróleo que passa pela Estreita de Hormuz vai para a China. Então, isso aumenta a curto prazo a inflação também na China. Apesar da China ter diversificado muito sua estrutura energética, aposta muito. Você tem viajado recentemente para a China? Não, não, mas eu Não. devo ir para lá esse ano. Vale muito a pena porque você vê que a China aposta, quer se transformar num país que depende cada vez mais de energia renovável, enquanto os Estados Unidos está se transformando num petroestado, Uhum. que faz uma grande aposta no petróleo. Então são caminhos muito distintos, muito interessante ver isso. Então a exposição da China já não é tão grande, tem reservas energéticas bastante grandes, estoques energéticos bastante grandes. E apesar de a China jamais falaria isso, mas a atuação americana no Irã, sobretudo se vê envio de tropas, assim, faz com que a China possa se consolidar na Ásia e toda a atenção estratégica americana estará por anos no Oriente Médio. E a imagem que o Trump passa é de um parceiro imprevisível. Então você, hoje, qualquer país, mesmo pode gostar de Trump, mas a postura natural hoje é você pensar, poxa, eu não sei se esse cara vai botar tarifa sobre mim, se ele vai apoiar a oposição na próxima eleição. Trump agora está interferindo abertamente em eleições. Foi o caso na Argentina, em Honduras. Nomeou agora que a gente chama de uma espécie de embaixador informal, Darren Beatty, que é um cara que tentou viajar ao Brasil e visitar o Bolsonaro na prisão. E aí Hum. o Itamaraty acabou não concedendo o visto. Então, assim, esse tipo de coisa produz uma situação em que os Estados Unidos, mesmo para aliados, é um parceiro menos previsível e você vai querer diversificar. E aí a China, cara de bonzinho, não vai se meter no Irã nunca. Uhum. Como é que é aquilo que tu falou aí? Nunca Nunca interrompa. interrompa seu inimigo enquanto estiver cometendo um erro. Ou seja, você lembra de algum pronunciamento do Xi Jinping desde que o Trump chegou na Casa Branca? Tá falando nada. É Tá mesmo. quietinho, entendeu? Porque quer dar todo o palco ao Trump. E, e acompanha os europeus se afastando dos americanos. Olha a Dinamarca, que é um grande aliado dos Estados Unidos, o Canadá, ambos sendo ameaçados em sua integridade territorial. Sim. E que eles estão fazendo? Qual é a cidade que mais recebe chefes de Estado desde que o Trump chegou na Casa Branca? É Pequim. Não porque as pessoas gostam da China, porque precisam se blindar contra o que o Trump pode falar e ninguém sabe o que ele vai falar. Então, assim, a China vai ficar quietinha, não vai fazer nada. Eu acho que todo esse papo de agora vai aproveitar para invadir o Taiwan, eu acho que vai deixar Aham. esse conflito acontecer. A China É, tem. Você vê na China alguma energia de ataque militar ou de intervenção militar em alguma medida? Porque, assim, apesar deles terem feito aquele desfile militar, uma demonstração de um monte de coisa e tal, assim, deve ter algum tipo de ajuda com equipamento no Irã ou em algum outro lugar, não sei. Mas a maneira como eles operam, como eles jogam no tabuleiro sim. geopolítico é muito mais influência e grana, não é? Sim, totalmente assim. Ou seja, a influência na América do Sul, por exemplo, da China, passa em grande parte por meio de cooperação comercial, de investimento direto, de cooperação tecnológica. Aham. Né? Então, a influência chinesa e de compra de produtos brasileiros, etc., e, por exemplo, de fornecimento da tecnologia para 5G, 6G, etc. Né? Então, o plano chinês é integrar a América do Sul no seu ecossistema digital, Aham. que é muito mais sutil do que a principal fonte de influência americana, que passa muito por cooperação na área de segurança, etc. É, o que o que faz com que a influência chinesa seja menos visível, assim, muitas vezes para a população, do que com os Estados Unidos, onde assina um pacto Aham. de defesa mútua, esse tipo de coisa. Tem uma Forças Armadas que
são cada vez mais, mais maiores, com mais capacidade. Existe na China uma percepção de que em algum momento é preciso estar preparado para um confronto direto com os Estados Unidos, a partir da percepção de que os Estados Unidos não permitirá que a China se consolide como principal economia do mundo sem, em algum momento, confrontar a China militarmente. Já Então, está confrontando de outras maneiras, de outras né? maneiras, de sanções e A própria ação da Venezuela não é um pouco também para é, atrapalhar a China ali? tem, assim, certamente tem um elemento da doutrina Monroe de garantir aquilo como um espaço onde os Estados Unidos possam se projetar como principal potência, deixando um pouco a China para fora. Tem certamente isso. Também tem um pensamento de controlar as principais fontes de petróleo, Aham. mas eu acho que no caso venezuelano também teve um elemento de política interna, porque realmente isso foi uma ação bastante popular entre o eleitorado de Trump. Mas tem sim esse plano de querer dominar as Américas, e de fato isso é algo que representa um desafio estratégico para a região, porque a América do Sul nunca quer estar do lado de um ou de outro. A ideia sempre é, Aham. idealmente, Aham. manter amizades e Mas a relações produtivas com todos. Venezuela, até pela estrutura, até pelo regime, eu posso estar falando grande merda, mas a Venezuela não vendia bastante petróleo para a China? Sim, sim. A China também se queimou muito lá, porque ofereceu, concedeu créditos de grandes proporções, e a Venezuela não conseguia mais pagar. Então a China perdeu muito dinheiro na Venezuela. Entendi. Foi uma aposta bastante errada, mas de fato sim. O Trump tirou a Venezuela da órbita estratégica chinesa e russa, sobretudo. A Rússia Uhum. vendia bastante equipamento militar aos venezuelanos, né? E lá no Irã, assim, imagina, dá para imaginar, vamos dizer que os Estados Unidos vá pelo caminho B que tu falou Sim. e coloque lá o tal do boots on the ground e as tropas invadam assim, e eventualmente tenham algum tipo de ou estejam perto de algum tipo de derrubar o regime e controlar o Estreito de Hormuz. Sim. Putz, cara, a China e a Rússia iam pular nas tamancas. Porque estamos falando dos Estados Unidos controlando o acesso. A gente viu no gráfico que você mostrou que a maior parte do Vai para a petróleo Ásia. vai para a Ásia. Sim, sim, Né? sim. É os Estados Unidos controlando o fluxo de Claro. petróleo para a Ásia. Sim. Duvido que a China vai deixar isso. Mas, bom, em primeiro lugar, a Rússia está se beneficiando da guerra porque ela eleva o preço do petróleo. A Rússia é uma grande exportadora, ao ponto de os Estados Unidos terem aliviado sanções contra petróleo russo agora, numa tentativa de diminuir um pouco, ou de reduzir um pouco essa grande tendência da alta do preço de petróleo. Então, para Putin agora, aquilo é uma boa notícia, porque a situação na Europa pode chegar numa situação. A Europa pode chegar numa situação em que, por falta de acesso ao gás natural do Oriente Médio, ela precisa voltar a depender da energia russa, que deixou de ser o caso depois da invasão russa à Ucrânia. Então, para a Rússia, aquilo realmente é ótimo.